Olá, a crise econômica é um dos assuntos de hoje do TVU Jornal. Em Votuporanga, mais de 120 estabelecimentos fecharam as portas no primeiro trimestre deste ano. Para quem mantém a empresa aberta, a alternativa é buscar algumas soluções, como um aluguel mais barato. E nesta edição também vamos falar da sessão da Câmara dos Vereadores. Na reunião de ontem, 2 projetos de lei foram aprovados. R$ 225 mil foram liberados para entidades assistenciais. Uma oficina de leitura e escrita leva para a sala de aula um atrativo a mais para que os alunos do Sem Irma Pansani se interessem pela leitura. Tem as oportunidades de emprego para Votuporanga e região e ainda Votuporanguense. A boa campanha do time tem movimentado a venda de camisas. Conhecemos um torcedor que tem em casa todos os modelos que a Alvinegra já usou. Esses e outros assuntos agora no TVU Jornal. Boa tarde. 120 lojas fecharam as portas neste primeiro trimestre em Votuporanga. As que continuam em funcionamento buscam saídas para driblar a crise, como reduzir gastos e apostar no atendimento diferenciado. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Diogo Mendes Vicentini, a retração do comércio a crise econômica em si é mais uma questão psicológica, como você vai conferir agora na reportagem. Na vitrine onde antes ficavam joias, agora o aviso. A loja, que funcionava nesta esquina da Rua Pernambuco, está em novo endereço. Mudou para a Rua Mato Grosso. Essa foi uma das alternativas encontradas pela empreendedora Rosa Queiroz. Agora, além de pagar mais barato no aluguel, está onde há um fluxo maior de pessoas. É um ponto melhor, com um fluxo mais de pedestres, né? E assim, pela economia mesmo que está o país, né? A atual situação econômica do país tem também preocupado os empresários de Votuporanga. E o jogo de cintura como o da Rosa tem se tornado cada vez mais comum. Mas algumas lojas não conseguem o mesmo resultado. Em Votuporanga, só nos 3 primeiros meses deste ano, mais de 120 estabelecimentos fecharam. De acordo com a Associação Comercial de São Paulo, entre fevereiro de 2014 e fevereiro de 2015, o faturamento caiu 15% na região noroeste paulista. Nós temos números agora preocupantes. Eu acredito que através de uma crise aí estabelecida, mas num primeiro momento, até acredito que seja uma questão mais psicológica. Olha, existe uma crise, a crise está implantada, algumas empresas estão demitindo, as pessoas que estão com risco de demissão não compram, né? Vão se proteger um pouco dos recursos. Isso, então, num primeiro momento, durante 2 meses, 3 meses, até 4 meses, isso aí faz com que retraia as compras. O secretário lembra ainda que o número de empresas que fecham é algo comum todos os anos por diversos fatores, como falta de capital ou mesmo despreparo para empreender. Enquanto que 121 fecharam no primeiro trimestre, outras 293 abriram. São pessoas como Aparecido, que depois de trabalhar 30 anos em óticas, resolveu ter o próprio empreendimento. Há um mês abriu esta loja e nem a crise, que preocupa tantas pessoas, desanima o empresário. Estamos passando um período de recessão agora, né? Então, a recessão econômica que nós estamos passando, mas eu acho que isso aí vai ser superado. A gente está trabalhando aí com um planejamento muito grande, tá? E vamos buscar. E para conquistar os clientes, a aposta é na inovação. Hoje você tem que ter um bom atendimento, né? Que isso aí é essencial hoje em tudo, tá? E fazer alguma coisa diferenciada, sempre está inovando sempre. Em Votuporanga, desde o ano passado, estão sendo estudados novos horários de atendimento, tudo para garantir a venda no comércio e também a geração de renda, uma alternativa que pode contribuir neste período de apreensão. Nós temos em torno de 50 mil pessoas trabalhando em Votuporanga, que estão trabalhando justamente na hora que o comércio está aberto. Talvez um horário alternativo desse facilidade para essas pessoas virem até o comércio, virem com a família, né? E além de passear, um horário à noite, por exemplo, está mais fresco. Nós entramos em contato com a Associação Comercial de Votuporanga para saber sobre a possibilidade do comércio funcionar em horários alternativos como medida para melhorar as vendas. Fomos informados que ainda está em análise e que em breve uma decisão será divulgada. Das previsões do mercado financeiro para o Produto Interno Bruto e para a inflação, que neste ano voltaram a piorar. O Banco Central divulgou esta semana o resultado de uma pesquisa realizada com mais de 100 instituições financeiras. E a expectativa dos economistas é que a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, deve aumentar de 8,26%
para 8,29%. E quem não fez a declaração do imposto de renda ainda pode enviar o documento. A estudante de jornalismo Stephanie Barbará esteve na Receita Federal aqui de Votuporanga e traz para a gente os detalhes. Aqui em Votuporanga e também na região, pouco mais de 23 mil pessoas fizeram a declaração do imposto de renda. E para aquelas que não fizeram, ainda dá tempo. Eu converso agora com o chefe da agência da Receita Federal de Votuporanga, Marcos Roberto Nagata. Marcos, o que a pessoa que não fez pode fazer ainda? O que ela tem que fazer, né? Então, o prazo terminou dia 30 de abril, mas o contribuinte que era obrigado à entrega e não entregou, é bom que o faça o quanto antes, né? E lembrando que, pelo atraso, existe uma multa mínima de R$ 165,74. E pode ser feito até quando, né? Até quando a pessoa tem a obrigação de estar de acordo com a lei? Olha, o sistema da Receita, ele está preparado para receber a declaração do contribuinte em até no máximo 5 anos. Mas é bom lembrar que a falta de entrega para aquele que era obrigado deixa a situação do CPF numa condição de suspenso, e isso não é bom. Então, quais são essas restrições? O CPF na condição de suspenso, o contribuinte ele pode ter problemas na aquisição de financiamento em instituições financeiras, abertura de crédito em lojas, ele não vai poder ingressar em cargo público, entre outras. E o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que vir aqui na Receita, é isso? Não, o contribuinte vai baixar o programa que está no site da Receita e vai fazer a transmissão através do programa ReceitaNet, né? A partir disso, ele vai ter a multa que eu comentei e vai gerar a guia, que é o DARF, e vai recolher normal. Muito obrigada pelas informações. Então, é isso aí. Stephanie Barbará para o TV O Jornal. A Receita Federal de Votuporanga fica na Rua Tietê, no número 3291, e o telefone é o 3422-3840. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Padaria de Votuporanga contrata padeira e confeiteira. Interessados devem entregar o currículo na Rua Pernambuco 2865. Já a Estância Cosmo contrata caseiro com experiência em animais. Os currículos devem ser encaminhados para rh@cosmo.ind.br ou na Avenida Nasser Marão, 2519. Já no posto de atendimento ao trabalhador de São José do Rio Preto, as oportunidades são para nutricionista, faxineira e pedreiro. Os interessados devem comparecer na Rua Eduardo Nielsen, 420. Já em Jales, contrata-se nutricionista, cozinheiro e eletricista. As vagas estão disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador, que fica na Rua 6. O número é 2163, no centro. Os alunos de Educação Física da Unifev, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, participam durante este mês do projeto Cidade Ver Qualidade de Vida, desenvolvido em parceria com a Escola Estadual Uzenir Coelho Zeituni, localizada no Jardim América. A iniciativa envolve mais de 150 alunos do ensino fundamental por meio de caminhadas e passeios ciclísticos na periferia da cidade, buscando estimular uma visão crítica sobre as problemáticas urbanas. E ontem, na 16ª sessão da Câmara de Vereadores de Votuporanga, 2 projetos de lei foram votados. A divisão do período de férias dos servidores públicos também voltou a ser discutida na tribuna. Os 2 projetos foram aprovados, um deles, o que prevê a destinação de R$ 225 mil para as entidades assistenciais de Votuporanga por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Já o outro projeto que passou pela Câmara foi de autoria do vereador Merred Meidão, sobre a denominação da Rua Durval David. Na tribuna, o vereador Oswaldo Carvalho informou que encaminhou ao Poder Executivo um anteprojeto de lei que dispõe sobre a autorização para que a Serve Ambiental receba doações espontâneas para as entidades de proteção aos animais de Votuporanga, por meio do talão de contas de consumo de água e esgoto. Já o líder do governo municipal na Câmara, o vereador Silvio Carvalho, disse na tribuna que a Prefeitura fará uma pesquisa com os trabalhadores sobre a proposta que altera as férias dos funcionários públicos. Segundo o Silvão, uma reunião foi realizada ontem para discutir o assunto. A proposta de que as férias possam ser divididas em 3 vezes foi negada pelo sindicato. Por isso, a Prefeitura pretende ouvir os próprios funcionários públicos para saber se são contra ou a favor do projeto que segue na Câmara. A sessão na íntegra você acompanha hoje às 7h30 da noite aqui na TV Unifev. E a seguir vamos falar das camisas UCAV. Elas são sucesso entre os torcedores
e a boa campanha do time impulsionou a venda delas. E ainda vamos falar de uma oficina de leitura e escrita que tem levado as crianças do Sem Irmã Pansani para uma viagem especial pelo mundo dos livros. É no próximo bloco. Estamos de volta com o TV O Jornal e para falar de um projeto que deu certo. Alunos do Sem Irmã Pansani estão participando de uma oficina de leitura e escrita. A iniciativa é uma parceria entre o Núcleo de Apoio à Saúde da Família e a Secretaria da Educação. A ideia tem despertado o interesse dos pequenos pelo mundo encantado dos livros. A ideia é sair do convencional. Livros de poemas, contos, música e cartazes. Aqui os alunos aprendem de forma dinâmica e participativa. As aulas, que acontecem uma vez por semana, são aplicadas por uma fonoaudióloga, que trabalha a motivação para a prática da leitura e escrita. O projeto existe desde 2004 e era desenvolvido na Secretaria da Saúde. A partir deste ano, começou a ser realizado em parceria com a Secretaria Municipal da Educação. E a primeira escola a receber o grupo de leitura e escrita foi a Irmã Pansani, aqui na zona sul da cidade. A gente está começando aqui, nessa escola, mas se futuramente for possível expandir para outros lugares também, a gente vai ficar muito feliz, né? A ideia é trazer práticas que incentivem a leitura e a escrita para crianças. No caso aqui são crianças do 4º e 5º ano do ensino fundamental. E os benefícios para as crianças do 4º e 5º ano que participam do grupo vão além da melhora no rendimento escolar. A iniciativa desperta a curiosidade delas para os assuntos do dia a dia. No primeiro dia, eles já queriam responder aquele formulário imediatamente. Então, eu acho que eles estão bastante motivados, né? A ideia é que futuramente o projeto se expanda para outras escolas e que centenas de alunos possam aproveitar esse momento que a turma gosta por aqui. Eu achei muito interessante, por causa que a gente aprende mais e eu achei muito legal a matéria que ela dá pra gente. Legal, é divertido, que dá pra gente aprender mais sobre a leitura, desenvolver e aprender mais a escrever as palavras certas. Muito legal a ideia. E uma nova frente fria se aproxima da região sudeste e pode mudar o clima novamente nos próximos dias. Confira na meteorologia. A tarde será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. O tempo permanece firme e não deve chover nas próximas horas. A temperatura mínima deve ser de 14 e a máxima de 27 graus. Atenção, mães que ganharam presentes, mas vão precisar trocar e ainda não tiveram esse tempo para ir no comércio. A gente tem algumas orientações. Muitas mães devem estar felizes por ter recebido os presentes aí dos filhos no fim de semana e outras devem estar um pouco chateadas porque o produto não foi bem daquele jeito. E quando que a gente pode trocar essa mercadoria? Qual que é o direito do consumidor? A gente conversa agora com a diretora do Procon aqui de Votuporanga, Andréia Tomé. Doutora, quando que o consumidor pode fazer essa troca? Se no caso a loja se predispôs a fazer a troca, no caso do produto não ter defeito, não haverá nenhum problema da presenteada se dirigir até o estabelecimento comercial e lá obter a troca ou por não ter gostado da cor, não ter dado certo tamanho. Enfim, é liberalidade. A loja se dispôs a fazer essa troca até para fidelizar o seu cliente. Agora, se o produto apresentou defeito, surgem as regras do Código de Defesa do Consumidor. A mãe ou o filho, no caso, deve se dirigir até uma assistência técnica, levar o eletroeletrônico ou qualquer outro produto que tenha dado problema. No prazo de 30 dias, o consumidor deve aguardar para que a loja ou o fabricante faça o reparo. Caso não seja feito esse reparo nos 30 dias, surge o direito de troca, né? É aí que o consumidor pode sim exigir a troca do produto. E quando a compra é pela internet, o que a lei estabelece? A compra pela internet, ou melhor dizendo, fora do estabelecimento comercial, porque também vale para as compras feitas por catálogos, né, na residência, o prazo é de 7 dias, independentemente de ter defeito ou não. Então, se esse presente chegou no prazo onde o consumidor queira fazer valer o seu direito de arrependimento, ele terá 7 dias, que se conta ou da data que se fez a compra pela internet ou da efetiva entrega do produto. Se o consumidor tiver alguma dúvida, como fazer aqui no Procon de Votuporanga, o endereço, o telefone?
Pode ligar para o 3422-8930 ou dirigir-se aqui na sede do PROCON, que é na Rua São Paulo, 3741. O horário de atendimento das 9 às 15 horas. Muito obrigado pelas informações. Ficam aí as orientações para você na hora de fazer a troca da mercadoria. Luiz Roberto Fileto para o TV O Jornal. A polícia de Badibacite identificou e deteve nesta segunda-feira o motociclista suspeito de ter atropelado um pedestre na semana passada em uma rua movimentada na cidade. O rapaz de 19 anos não tem habilitação. Durante o depoimento, segundo a polícia, ele confessou que pilotava moto e que provocou o acidente. O homem vai responder em liberdade por lesão corporal, omissão de socorro e dirigir sem habilitação. A Polícia Civil de Araçatuba concluiu o inquérito do motorista de uma van flagrado em um vídeo agredindo alunos. O caso aconteceu em março. Os pais das crianças acusavam o homem de tortura, mas a polícia definiu que ele deve ser processado por maus tratos. O caso foi encaminhado ao Fórum de Araçatuba e o motorista pode ser condenado de 2 meses a 1 ano de prisão. Nesses casos, a pena costuma ser revertida em serviços prestados à comunidade. A chuva que caiu no domingo em Araçatuba foi maior do que todo o registrado durante o mês passado. Além disso, entre a tarde e a noite de ontem, choveu na cidade 82% da média histórica para o mês de maio. O temporal, que durou cerca de 1 hora, acompanhado de ventos fortes, fez com que galhos e árvores caíssem pela cidade. Em alguns lugares chegou a chover granizo. Uma mulher de 48 anos morreu com dengue domingo em Rio Preto. A dona de casa, Silvia Helena Maura de Oliveira, que mora na Zona Norte, ficou internada 4 dias no Hospital Beneficência Portuguesa com sintomas da doença. Ela é a 3ª vítima de dengue em Rio Preto neste ano. As outras são uma criança de 7 meses e um aposentado de 55 anos. Agora o nosso assunto é esporte, mas um pouco diferente hoje. Boa tarde, Oceano. Boa tarde, Wender. Vai falar de moda hoje, é isso? É, uma moda que está pegando aí na cidade, que é a moda da Votuporanguense, né? A gente vai falar sobre a venda de camisas, né? As vendas que têm aumentado bastante nos últimos meses, motivado por essa boa fase da Votuporanguense e isso incentiva muito mais o clube e também os jogadores. Vamos conhecer também um torcedor que tem tudo, ou quase tudo, sobre o time. Fotos, reportagens antigas, tem até algumas que eu fiz no jornal, viu, Ender? Ingressos, bandeira e, claro, que as camisas da Alvinegra Votuporanguense está na moda, a gente vai ver na reportagem. Cláudio começou a acompanhar o Clube Atlético Votuporanguense em 2010. Desde então, guarda com carinho os ingressos dos jogos que já foi, as tabelas com um resumo das partidas e ainda as bandeiras, calendários e reportagens dos principais títulos conquistados pela Alvinegra. Além desses artigos, Cláudio ainda tem 3 camisas da Votuporanguense. E quando o jogo é em casa, claro que tem que ir vestido com uniforme. Todos os jogos que eu vou uniformizado, né? Até mesmo para dar uma força a mais pro time do CAV, Alvinegra. E Cláudio não pensa só nele. O torcedor fanático aí decidiu presentear a família toda. Dei de presente para alguns tios, meus irmãos, a camiseta, para um amigo meu em Campo Grande, o meu tio que morava em São Carlos, né? Então eu acabei comprando naquela época umas 8 ou 10 camisetas, fazendo distribuição para o pessoal aí de presente. Então você não compra só para você, então a família tem que ir uniformizada. Com certeza. Vamos para o estádio tudo uniformizado. Mas ainda bem que você já garantiu a sua, viu, Cláudio? Esta loja de produtos esportivos já está quase sem mercadoria. Por aqui, poucos artigos do CAV. As vendas, principalmente das camisas, aumentaram cerca de 30%. Segundo o gerente desta loja, esse aumento se dá conforme o CAV se aproxima do tão sonhado acesso para a Série A2. Devido ao bom desempenho do time, as vendas aumentaram sim nessa última semana, na semana passada, quando o time emplacou mesmo, né? Que quando o time teve as vitórias aqui, e essa segunda fase já ajuda bem já também, né? O aumento das vendas. A compra dessas camisas e também dos outros itens, além de trazer incentivo aos jogadores, ajuda a manter o clube. O torcedor adquirindo essa camiseta da Votuporanguense, ou um agasalho, ou um short, ou um meião, qualquer vestimenta do clube,
isso vai ajudar no retorno financeiro para o clube, né? Então a gente pede, se o torcedor puder ajudar, fazer a aquisição da camiseta do CAV, ainda mais uma fase boa que o clube vem atravessando, vai nos ajudar bastante aí não só para o segmento dessa temporada, como também para 2016, 2017 em diante, né? Beleza, Wender, grande reportagem, né? A gente vê como que o torcedor da Alvinegra gosta desse time e isso incentiva que o futebol profissional na cidade continue. Informações, agora falando do time mesmo, que não está aqui em Votuporanga, está concentrado lá na capital para o jogo importantíssimo de amanhã à noite contra o Grêmio Osasco. A equipe, a gente entrou em contato com o gerente de futebol, o Anderson Negrini, hoje pela manhã por telefone. Ele falou que ainda os jogadores estão um pouquinho baqueados, né? Um pouquinho, porque afinal de contas foi uma derrota de 5-1 para o Juventus. É um resultado que deixa, por mais que o jogador tente sabe da sua capacidade, mas deixa um pouquinho triste. Eles estão concentrados, estão na concentração para o jogo que acontece amanhã, 7 horas da noite. Hoje, 4 horas da tarde, acontece um treinamento que o treinador Marcelo Henrique Dias vai montar o time ali que vai entrar em campo para essa partida decisiva. Baixas, a gente sabe que tem o Vitor Palito, que levou o 3º cartão amarelo, e o Caio César, zagueiro, que foi expulso do último jogo. Vai ter que montar o time sem esses jogadores. O Ender está aqui de orelha em pé, acompanhando essa preparação da Votuporanguense, que amanhã pode definir o acesso à Série A2. Beleza, então amanhã a gente vai falar um pouquinho mais desse time, tudo certinho desse jogo de amanhã, né? É isso aí. Beleza, obrigado, Luciano, uma ótima tarde. Para você também. E nós ficamos por aqui. Outras notícias de Votuporanga e região você tem logo mais às 6:45 da noite. Tenha uma ótima tarde, até amanhã. Tchau, tchau.